Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar de uma das maiores poetas que já existiram. Vamos falar de Sylvia Plath e sua Redoma de Vidro. Pessoal, esse livro aqui, ele é considerado uma semi-autobiografia, porque vai falar muito da vida da Sylvia Plath, como foi. Então, ela vai contar como foi a vida dela encarnada em uma personagem. Então, ela vai falar sobre a Esther Greenwood. Ela é uma menina promissora que morava em Boston. Ela é descendente de imigrantes alemães. E a Esther, ela ganha uma bolsa para Nova York. Então, ela ganha essa bolsa para Nova York e ela embarca rumo à cidade. E lá ela vai viver um mês num hotel junto com mais algumas meninas. Então, a história começa a partir daí. Só que a partir desse momento que ela vai para Nova York, ela começa a viver na cidade, ela começa a perceber a farsa que é a cidade. Então quer dizer que tipo, ela não é o que ela esperava. Ela imaginava uma Nova York de um sonho, uma Nova York totalmente diferente do que ela viu, do que ela viveu. E a partir desse momento, ela acaba tendo uma crise, ela acaba tendo um surto. E é a partir daí que começa toda a história de luta contra a depressão da Esther, que foi também da Sylvia Plath. Então eu quero começar o vídeo primeiro alertando que esse livro, A Redoma de Vidro, ele tem inúmeros gatilhos, inúmeros gatilhos. Então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu aviso que não é ideal ler, porque como eu disse, tem inúmeros gatilhos. Então, esse livro ele vai falar muito sobre como foi a vida da Sylvia Plath e a luta dela contra a depressão. O livro ele vai focar bastante depois da ida de Nova York, ela retorna à cidade natal dela, que é Boston, e ela tenta várias suicídio, teve várias tentativas de suicídio. E a última tentativa que ela quase morreu, ela foi levada a uma clínica psiquiátrica. E aí, ao longo do livro, a gente percebe o tanto que ela sofreu, o desespero que ela sentiu. O desespero e a depressão são os temas centrais do livro. E durante o tratamento dela, antes mesmo dela ir para essa clínica, antes dela tentar o último suicídio, ela passou por vários tratamentos de choque que a deixou traumatizada, vários testes, coisas que não eram ideais. Então ela vai falar muito sobre isso. É um livro que vai retratar muito a depressão, muito o desespero, muita sensação que ela tinha nesses dias. O livro inteiro vai falar como era a obsessão pela morte que ela tinha. Porque o livro inteiro ela trata essa obsessão pela morte de um jeito até às vezes cômico, é uma coisa assim, surreal, como ela faz. Então, o livro também ele vai dizer muito sobre o papel da mulher na sociedade. Esse é um ponto que a Sylvia Plath ela trata bastante ao decorrer do livro, sobre questões como a obrigação de você ser uma mãe, uma dona de casa, você ter filhos, o papel da mulher na sociedade. Vai falar também sobre a descoberta da sexualidade dela. Então o livro ele vai tratar bastante questões sociais relacionadas a mulheres. Tanto que depois da morte dela, ela ficou muito reconhecida pelo movimento feminista, ela foi muito abraçada nessa questão toda, porque ela também sofria maus tratos pelo marido dela, então ela teve bastante importância nesse papel. Então, outra questão do livro, agora falando sobre o livro mesmo, a escrita é fenomenal. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida até aqui. Ele é um livro, ele é um livro diferente. A Sylvia Plath ela era diferente de tudo que já existiu. Ela era assim, ela era uma estrela, ela era demais pra esse mundo. Então, o jeito que ela escreve é fenomenal. É difícil você encontrar em outros lugares, outros escritores. Vale muito a pena você perceber o que ela estava sentindo, ela transborda nas linhas, ela demonstra de uma maneira inexplicável, inexplicável. A forma como ela escreve é uma das coisas mais puras que eu já vi na minha vida e é magnífico. É simplesmente magnífico. Então, todas essas questões que ela traz de doença mental, da depressão, da bipolaridade que ela sentia, do desespero, da morte, de toda a obsessão que ela tinha, ela vai demonstrar nesse livro e vai discorrer durante as páginas e durante as frases que ela demonstra aqui. Então, esse livro, ele é um livro indispensável para quem ama poesia e para quem quer conhecer mais
sobre essa versão dos autores, principalmente da Sylvia. Eu acho que a Sylvia Plath, ela é uma mulher, ela foi uma escritora que todo mundo deve apreciar, ela deve agradecer por ela ter existido. Depois que eu acabei o livro, eu fui ler mais sobre a vida dela. Eu já conhecia bastante sobre, só que eu nunca tive aprofundado, era só leituras assim, esporádicas. Mas depois que eu terminei o livro, eu fui saber mais sobre ela e como foi a vida dela, a maneira como ela se suicidou no final. Foi, assim, trágica, foi triste e tudo que aconteceu é realmente uma coisa a se pensar. Só que ela nos deixou essa obra de arte, a Redoma de Vidro. Então, eu realmente indico todos para ler, quem não se importar com os gatilhos, quem tiver uma saúde mental aí adequada para estar embarcando nessa jornada. Eu realmente indico. E eu agradeço pela Sylvia ter feito esse trabalho fenomenal, ter nos deixado essa escrita, essa poesia, essa coisa de outro mundo que ela era. Esse foi a review de A Redoma de Vidro, e eu pretendo voltar aqui em breve e falar mais sobre a literatura que eu tô lendo durante esses dias. Um beijo e até a próxima!